Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque o teu povo se reúne não por própria vontade, mas pelo teu Espírito Santo. Porque abrimos a tua palavra não porque ela é nossa, mas porque ela é tua e nos foi dada por um preço de sangue. Louvamos o teu nome, Senhor, porque pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós temos acesso ao teu trono de graça. Ilumina, Senhor, o teu povo nessa tarde, eu te peço. Tem misericórdia de nós que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Nos alimenta, Senhor. Tem misericórdia de mim, purifica os meus lábios, purifica os ouvidos de todos nós e fala ao teu povo. Pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Nós vivemos numa época de muita facilidade. Nós tomamos por garantido muita coisa que na época de Jesus não era garantido. Por exemplo, a comida está com pouco gosto. É só estender a mão à mesa, pegar um saleiro, colocar o sal na comida e está resolvido. Eu preciso evitar que comida estrague. Tranquilo. O frigorífico está lá ligado na cozinha às 24 horas do dia, abro a porta, meto lá dentro e passam aí uns bons dias sem que a comida se estrague. Estamos aí já no finalzinho da tarde e já nem sei quantas luzes, quantas lâmpadas estão acesas aqui para iluminar a nossa noite. É só apertar um botão. Muitas vezes nem botão nós apertamos. Entramos numa sala, tem um sensorzinho de presença e o nosso movimento faz com que as luzes se acendam. É tudo muito bom, é tudo muito fácil, só que nos faz perder a perspectiva daquilo que a Bíblia nos fala nesse momento aqui. Porque naquela época, luz não era uma coisa fácil de se conseguir. Sal, tampouco. Essas coisas tinham uma importância muito maior na cabeça das pessoas e no dia a dia das pessoas do que tem hoje. Nós não temos nenhuma fração da importância que as pessoas consideravam o sal e a luz naquela época. E é por isso que nós precisamos pegar a nossa cabeça e levar lá para os tempos de Jesus para entender o que é que era o sal e a luz naquela época, para entendermos por que é que Jesus fala com tanta importância aqui o que é sal e o que é luz. Olha, um quilo de sal no mercado hoje custa o quê? 20 cêntimos? 25 cêntimos? A coisa mais simples que tem é comprar um quilo de sal. Naquela época, carruagens de sal viajavam por centenas de quilômetros para poder chegar até a capital do Império Romano, por exemplo. Existia uma estrada que se chamava Via Salária, que era a estrada por onde passava o sal. O pagamento do sal era feito em altas somas, e era conhecido como salarium. Acho que essa palavra chegou até nós hoje em dia. Os soldados recebiam, muitas vezes, em sal. Ao invés de receber em moedas, recebiam em sal. Também por isso a palavra salário. Tal era a importância do sal. E o fogo, a luz? Que, afinal de contas, não eram lâmpadas incandescentes, nem LED, nem fluorescentes, nem nada do gênero. Eletricidade nem sonhava assim conseguir. Uma lamparina, um candeeiro, e essa palavra em Portugal é até muito interessante porque ela permaneceu, né, ao longo dos anos. No Brasil nós falamos candeeiro, ainda é uma coisa antiga. Aqui não.
ganhou um formato diferente, mas a palavra permanece. O candeeiro naquela época era uma lâmpadazinha, mais ou menos desse tamanho, um barril com azeite dentro, para fora tinha um pavio, esse pavio era embebido no azeite, acendia-se e dava uma fagulhazinha de fogo desse tamanho, quando muito. E às vezes isso era tudo o que tinha dentro de uma casa, com várias pessoas para iluminar durante uma noite inteira. A importância do sal e a importância da luz naquela época fazem os discípulos, quando escutam Jesus a falar que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, faz uma explosão de significado, que para nós simplesmente não acontece. E uma coisa muito interessante é o fato de que Jesus acabou de falar de perseguição, de injúria, difamação, perseguição física, inclusive, e logo depois fala de sal da terra e luz do mundo. Por que isso? Então, nós vamos analisar algumas coisas nesse sentido agora, para tentarmos entender o que é que Jesus queria dizer para os discípulos e o que é que Jesus quer dizer para nós hoje. E, afinal de contas, isso aqui foi escrito para aquela época, mas nós aproveitamos as palavras de Jesus até hoje. A palavra de Deus é eterna. O que é que disse naquela época e o que é que tem que dizer para nós hoje? Nós que banalizamos tanto a luz, que banalizamos tanto o sal, é uma coisa tão comum para nós hoje, como é que nós podemos trazer para a nossa vida o significado do sal e da luz, conforme Jesus quis passar para os discípulos naquela época? Como ideia central dessa mensagem hoje, que eu peço para os irmãos guardarem no coração, é o seguinte: a vida santa que Jesus nos pede hoje inclui necessariamente levarmos santidade para o mundo. Não basta nós guardarmos a santidade para nós. Não basta nós termos o Jesus Santo na nossa vida e nos trancarmos a 4 paredes e ficarmos ali confortáveis e felizes com Jesus. Vou dizer de novo, a vida santa que Jesus pede de nós implica necessariamente levarmos santidade para o mundo. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouco o contexto do que está a acontecer aqui. Nós já vimos caminhando desde o mês passado com as bem-aventuranças, a primeira, a segunda parte, e agora esse finalzinho. E por que isso? Jesus estava no início do seu ministério, estava a anunciar coisas aqui que seriam desenvolvidas ao longo do seu ministério. Várias outras ocasiões ele utiliza conceitos que foram introduzidos aqui no Sermão do Monte. E ele acabou de dizer o perfil do cidadão do céu. Como é o homem que vai entrar no céu, habilitado por ele, obviamente, porque ele é o grande bem-aventurado, nós já vimos isso. E ele terminou a parte das bem-aventuranças falando de perseguição. 3 tipos de perseguição, nós vimos aqui: a mentira, a perseguição, inclusive física, e a calúnia. Ou seja, nós somos ofendidos, nós somos caluniados e somos perseguidos. E logo depois ele fala sobre o sal e a luz, identificando os discípulos como sal e luz. E essa última bem-aventurança, ela pode ser vista também como um ponto de virada na maneira que Jesus se dirigia ao povo. Por quê? Até a 7ª bem-aventurança, ele estava a falar de forma genérica, de forma ampla. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que choram, de uma forma aberta. Quando ele vai falar de perseguição, ele aponta o dedo. Ele se dirige diretamente às pessoas. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e mentindo disserem toda forma de mal por minha causa. E a partir daí, Jesus passa a se dirigir o tempo todo diretamente aos discípulos. Não somente aqui, mas ao longo do restante do Sermão do Monte, a maior parte do trabalho de Jesus é falando diretamente. Por exemplo, vós sois o sal da terra. Depois, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Depois, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, sempre falando diretamente agora para os discípulos. Não era mais de uma maneira ampla. E o ponto de virada
foi no momento em que ele começou a falar sobre perseguição. Ou seja, é como se ele, no final das bem-aventuranças, ele abrisse uma segunda sessão, uma segunda forma de falar e virasse a abordagem dele, digamos assim. E aqui também nós vamos ter as circunstâncias que dão ao crente, ao bem-aventurado, a maneira como ele deve estar no mundo. Não é à toa que o título da mensagem, que foi colocado inclusive para os irmãos, é o papel do cristão no mundo. Tudo bem, eu sou bem-aventurado, eu chorei pelo meu pecado, eu me arrependi, eu fui quebrantado na minha vontade, eu desejei a justiça, eu passei a ter olhos diferentes para a vida. Mas e agora? Agora eu passo a influenciar as pessoas e o mundo que estão à minha volta. E não somente isso, eu passo a influenciar e a ser sal e luz. Nós vamos ver o que é esse sal e o que é essa luz. Em que circunstâncias? Debaixo de calúnia, perseguição e ofensa. Então, mesmo nesse ambiente, e principalmente nesse ambiente de perseguição, de ofensa, de calúnia, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Não é à toa que Jesus deu essa sequência. Não é à toa que Mateus relatou dessa forma, porque as partes do Sermão do Monte não estão desconectadas. Isso tudo foi um discurso só. E quando Jesus fala uma coisa depois da outra, nós precisamos entender isso de forma sequencial, concatenada. Né? Parece que Jesus falou até o versículo 12, pausou, foi tomar um café, esqueceram aquela parte da perseguição e agora nós vamos falar sobre luz do mundo e sal da terra. Não é assim. Né? Jesus fala justamente nesse ambiente de perseguição, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E agora nós vamos entender um pouquinho o que é esse sal. O sal que os discípulos ouviram, o significado, as memórias que foram despertadas na cabeça dos discípulos, é muito mais do que os 25 cêntimos que nós gastamos ali no Pini Preço para comprar 1 quilo de sal. Podemos pensar naquela época o sal como tempero, sim, é claro. Mais importante, como conservante, como símbolo de sabedoria, como símbolo de pureza, como meio de troca e de pagamento, como nós já vimos aqui, como fertilizante para a terra, como condenação e juízo de Deus para uma terra ou para uma pessoa, como ingrediente do incenso que era oferecido no templo, e nós vamos ver tudo isso, como parte integrante do sacrifício de alimentos que também era levado para o templo. Até para dar banho em recém-nascido o sal era usado. Era usado como selante de contratos, como a maneira de mostrar que um contrato era válido, que uma aliança era válida. E também era visto como um símbolo de amizade, de paz e de moderação. Tudo isso, quando Jesus falou, vós sois o sal da terra, essa enxurrada de significados e memórias deve ter inundado a cabeça dos discípulos de quem estava a ouvir Jesus. Vamos tentar entender um pouquinho cada parte disso. O sal, ele já naquela época era considerado inclusive por romanos e por gregos, ou seja, as duas civilizações que influenciavam muito o povo judeu naquela época. A cultura grega permaneceu quando o Império Romano tomou conta de tudo, ou seja, quem mandava era o Império Romano, mas o arcabouço de cultura era a cultura grega. Tanto que a língua franca daquela época era o grego. Nem se falava tanto latim quanto se falava grego. E esses dois povos consideravam o sal como a substância dos deuses. Isso era uma das coisas mais importantes, mais puras que havia naquela época. Podem, inclusive, pensar, não sei quem já teve a oportunidade, de olhar para uma salina, para um local onde se coleta o sal. As montanhas de sal que se formam, se o sol bater direto naquilo e nós estivermos a olhar para aquilo, chega a ofuscar os nossos olhos. Tão branco que é. Reflete a luz
de uma forma tão intensa que pode nos ofuscar. E isso era uma coisa muito visível para o povo. Então, quando uma coisa era chamada de pura, era comparada ao sal. E esse símbolo também é usado exatamente da mesma forma na Bíblia. A pureza era simbolizada através do sal. Tempero de comida. Isso há milênios é usado, né? Ele é um realçador do sabor. E prestem atenção como isso automaticamente faz um estalo na nossa cabeça. O sal nunca é o elemento principal da comida. Quando nós comemos uma comida gostosa, eu pelo menos nunca escutei alguém falar assim, nossa, que comida deliciosa, que marca de sal você usou? Não tem. O sal não chama a atenção para si mesmo, o sal chama a atenção para a comida. Nós, enquanto sal, não podemos chamar a atenção para nós mesmos. Nós temos que chamar a atenção para o alimento que nós estamos a levar para as pessoas. E o alimento é Cristo. Então, nós somos um realçador de sabor para que as pessoas sintam a delícia que é viver com Cristo. E nesse sentido, nós não podemos estar de menos e nem estar de mais. Porque quando nós estamos demais, aí a pessoa reclama porque essa comida está salgada. A comida deixa de perder o gosto e chama a atenção para o próprio sal. E aí fica desagradável. Quando nós estamos demais e Cristo está de menos, digamos assim, a coisa perde o equilíbrio. Nós não podemos ser mais do que aquilo que Jesus nos coloca para ser. Em qualquer contato, em qualquer parte da nossa vida, nós temos que ter moderação, nós temos que ter equilíbrio, assim como tem que se ter equilíbrio na hora de colocar o sal na comida. Conservante. Luz elétrica a gente já sabe que não existia naquela época. Frigorífico menos ainda. A carne é uma das coisas mais fáceis de se estragar e é um dos alimentos mais importantes que nós precisamos para a nossa alimentação, proteína e por aí vai. Como conservar a carne numa época em que não havia frigorífico? Sal. Como é que era feita a salga do peixe? Aqui em Portugal mesmo, né, ainda existem lugares em que hoje se salga peixe de forma tradicional. Nós viemos de uma cidade que é Sines, no Alentejo, onde era muito comum a salga de peixe. Ainda hoje há lá escavações arqueológicas do Império Romano, da época dos romanos, em que havia sequeiros de peixe. Esfrega-se o sal na comida e aí já não é para temperar, aí é para um outro objetivo. Evitar a putrefação da carne, evitar que estrague. O que é isso? Nós hoje estamos num mundo que está indo de mal a pior a cada dia. Basta abrir um jornal, um artigo na internet, 2 minutos na frente da televisão e nós vemos que os escândalos aumentam, a violência aumenta, a imoralidade aumenta. O mundo está indo cada vez mais rápido para estragar. E qual é o papel do cristão que é sal nessa hora? É ser esfregado no mundo para impedir a deterioração. Quando eu estou em algum lugar, em alguma situação, as pessoas precisam reconhecer em mim alguém que não tolera a imoralidade que está a ser feita naquele lugar. Quando o funcionário cristão chega no trabalho, o que se espera é que as piadas imorais diminuam. Não vamos falar mais disso não, porque aquele ali... Nem que seja pela zombaria. Ó, chegou o pastor, chegou a Bíblia. Mas as pessoas calam a boca e param de falar a piada. Alguém vem contar para nós uma intriga, uma fofoca. Não, por favor. É para falar sobre isso? Então eu não quero saber. Eu não me interesso por saber do mal na vida alheia. Eu não quero que você me traga uma informação que vai prejudicar outra pessoa. Nós temos que preservar, nós temos que batalhar contra o estragar do ambiente onde nós estamos. Isso é ser sal na terra.
Uma outra coisa extremamente importante também fala sobre moderação. O sal, ele pode ser usado para fertilizar a terra. Às vezes, alguns minerais faltam na composição daquele terreno que se quer plantar e joga-se um pouco de sal, mistura-se junto com outros adubos para poder aumentar a fertilidade da terra. Mas, ao mesmo tempo, se é jogado sal demais, vira um símbolo de juízo, porque o excesso de sal esteriliza a terra, impede o crescimento de vida. Em vários lugares na Bíblia, uma forma de os impérios condenarem uma cidade, e o próprio Deus, se eu não me engano, em algumas cidades, na invasão, na tomada da Terra Prometida, ele disse que em algumas ocasiões a cidade deveria ser incendiada e a terra deveria ser salgada. Para quê? Para impedir o crescimento de vegetação naquela terra. Ou seja, na medida certa, ajuda a fertilizar. Demasiado, ajuda a condenar. Então a nossa presença deve ser uma presença equilibrada em qualquer lugar onde nós estejamos. Vamos até Êxodo, no capítulo 30, para mostrar uma coisa muito interessante para os irmãos. Êxodo 30, verso 34 e 35. Deus nos dá um outro uso do sal aqui nesses versículos. Deus estava a dar as instruções e os ingredientes daquilo que ia ser usado na adoração no santuário. E ele diz o seguinte para Moisés: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Dentro de toda a questão do símbolo de pureza do sal, e também, não sei se os irmãos já perceberam, o sal ele é tido até hoje como um bem não perecível. O que é isso? O sal ele não perde a validade. O que Deus está a pedir aqui é que o sal seja incluído na composição do incenso que ia ser queimado no santuário e depois no templo, como um símbolo de pureza e de eternidade de Deus. Então vejam como o sal, quando Jesus fala sal da terra, tudo isso entra em contato, são luzes que se acendem na memória e no raciocínio dos discípulos, porque todos eles conheciam isso aqui. A Torá, no caso os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, eram lidos e são lidos até hoje na sinagoga sistematicamente ano após ano. Então, quando fala de sal aqui, os discípulos sabem do que Jesus estava a falar. Sabem que isso aqui era parte da adoração a Deus. Era um ingrediente daquilo que se usava na queima de incenso do templo. Por quê? Porque Deus é santo, puro e eterno. Nós deveríamos ser, no mundo, na terra, símbolos da santidade, da pureza e da eternidade de Deus. Não somente isso. Nos sacrifícios que eram oferecidos no templo, havia basicamente 2 tipos de sacrifício. As divisões são maiores, mas, grosso modo, havia o sacrifício pela expiação de pecados e havia o sacrifício pacífico, as ofertas de gratidão a Deus. As ofertas de gratidão a Deus normalmente eram feitas ofertas de cereais, de vegetais, da colheita do povo, que trazia em agradecimento. Uma parte era queimada em sacrifício ao Senhor e a outra parte era comida pelos sacerdotes e até pelos adoradores, dependendo da situação. E lá em Levítico, no capítulo 2, verso 13, Deus fala como é que isso tinha que ser feito. Toda a oferta dos teus manjares, dos teus alimentos, temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então aqui Deus está a dizer ao mesmo tempo 2 coisas, 2 indicações. Uma, o sal também era para ser utilizado nas ofertas pacíficas, nas ofertas de alimentos, e também era símbolo do quê? O sal da aliança do teu Deus.
O sal era símbolo da aliança de Deus com o ser humano. Por quê? Pureza, santidade e eternidade. A aliança de Deus com o ser humano não seria invalidada em momento algum pelo próprio Deus. Em vários momentos da Bíblia, Deus fala que Israel inutilizou a aliança, foi infiel à aliança. Mas Deus, naquilo que Ele promete, Ele nunca é infiel. Ele nunca deixa de cumprir aquilo que Ele falou. E nesse sentido, o sal também era um símbolo de que a aliança de Deus não iria ser pervertida pelo próprio Deus. Mais uma indicação, mais uma utilidade, mais um símbolo para o qual o sal remetia. Dentro desse sentido de símbolo de aliança, símbolo de contrato, também era utilizado na cultura em geral. As alianças também podiam ser chamadas de alianças de sal, porque era comum nos acordos as pessoas trocarem pedras de sal no meio de vamos vender essa terra, vamos prometer que daqui a tantos anos o meu filho vai casar com a tua filha, e por aí vai. Isso era selado com sal e com uma refeição. As pessoas sentavam-se e comiam juntas. E o sal da comida também era símbolo da aliança que estava sendo celebrada entre aquelas duas partes ali. E nesse sentido, Deus também promete as coisas ao ser humano mediante alianças que ele mesmo chama alianças de sal. Por exemplo, 2 Crônicas 13, verso 5. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? O que estava a acontecer aqui? A rebelião das 10 tribos do norte, que queriam se separar das tribos do sul, por causa da falta de sabedoria do filho de Salomão, do rei Roboão. E Jeroboão chama as 10 tribos e fala: as tuas tendas, ó Israel, né? Conclamando a separação das tribos. E um profeta se levanta e diz isso aqui: vocês não sabem que Deus prometeu dar à descendência de Davi a soberania sobre o povo de Israel eternamente por uma aliança de sal, ou seja, por uma aliança que não iria ser dissolvida, não iria perder a sua validade? Então a aliança de sal significava isso, significava a perenidade de um acordo. E Deus também fala naquilo que ele prometeu para o sacerdócio de Arão, ainda no Êxodo, lá no livro de Números 18, 19, ele disse o seguinte: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu tenho dado a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. O Senhor falando para Arão. Perdão. Aliança perpétua de sal perante o Senhor, isso é, para ti e para a tua descendência contigo. Ou seja, tudo aquilo que Deus chamava a eternidade, as alianças marcadas que não teriam um tempo de término, seriam chamadas alianças de sal, porque o sal era símbolo da perenidade de Deus. Vamos lá, mais um pouquinho. Uma criança, quando nascia, era lavada, era banhada com água e também com um banho de salmoura, de água salgada. Por quê? Para retirar as impurezas que poderiam vir cerimonialmente da mulher. Quando a mulher ficava no seu ciclo mensal, ela era declarada impura. A criança que nascia ensanguentada, nascia com placenta, com tudo, e ela tinha que ser purificada. De que forma? Com sal. E o Senhor, no Antigo Testamento, chega a usar essa figura da criança e do sal para falar a maneira como ele encontrou o povo de Israel. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. O verso 4. Deus estava a trazer aqui uma mensagem de condenação. Estava lembrando Israel dos pecados deles e lembrando que Deus encontrou Israel num estado de pobreza, de desespero.
como escravos no Egito. E Deus está comparando aqui, nesse versículo, Israel a uma criança que nasceu e que não tinha sido cuidada no seu nascimento. Por quê? Porque tudo isso que estava a ser descrito aqui agora, que eu vou ler, eram coisas que se faziam comumente às crianças. Por quê? Para preparar, cuidar assim que ela nasce. Diz o seguinte: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ou seja, Israel, quando foi encontrada por Deus, era como uma criança que nasceu e foi abandonada, ensanguentada, prestes a morrer, para morrer de frio, de sujeira e de impureza. E Deus tomou essa criança, cuidou e fez crescer. Assim como fez, na realidade, fez com Israel, transformou num povo e fez prosperar. E depois Israel se afastou dele. E nesse momento aqui, ele está a falar sobre a infidelidade de Jerusalém, a infidelidade do povo judeu, e comparou a uma criança que não tinha sido cuidada no nascimento. Ou seja, a prática, quando uma criança nascia, era esfregar com sal. Por quê? Para tirar a contaminação, tirar a impureza. Ah, Eduardo, mas que tanta referência a sal é. Para que isso tudo? Para nós sabermos o que é ser sal. E afinal de contas, sal para nós hoje, de novo, é um artigo barato no mercado, que serve para colocar um pouquinho em cima da comida e pronto. Mas era só isso que Jesus queria falar? Não, era muito mais. Né? E símbolo de paz, amizade e moderação. Por quê? Porque em Colossenses, por exemplo, capítulo 4, verso 6, Paulo diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ou seja, nós temos aqui equilíbrio. Eu não posso responder a todos da mesma maneira, eu tenho que ser sábio no meu contato com as pessoas. Eu preciso ter uma palavra agradável, não é insossa, não é aquela coisa monótona, e também não é aquela dureza o tempo todo. Não é aquela comida que quando colocamos na boca chega a travar a língua de tanto sal. Já temos que ter moderação. E é interessante que o próprio Jesus fala isso com os discípulos, sobre a amizade, sobre a moderação. Também em Marcos 9, verso 50. Querem ver? Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ou seja, o sal também era símbolo de paz. E uma outra questão, quando nós vemos aqui, em Mateus, na minha tradução, nós lemos se o sal perder o sabor. Na verdade, o texto diz se o sal se tornar insípido, igual aqui em Marcos. Mas a referência é até muito sutil, mas também tem com relação à sabedoria. Porque os rabinos daquela época comparavam a sabedoria ao sal. E uma das possíveis traduções de insípido para a palavra que foi usada aqui por Jesus é tolo. Então, é o sal, se o sal se tornar tolo, com o que se há de salgar, perder a sua sabedoria. Então, também isso tem que ser usado no nosso entendimento do que é o sal, do entendimento do nosso papel no mundo. E como é que o sal se torna insípido? Como é que o sal se torna tolo? Como é que nós deixamos de ser sal? É curioso até, porque na época de Jesus, no local em que Jesus vivia na Palestina, o sal era retirado maioritariamente das costas do Mar Morto. Nós conhecemos a história, né, e até hoje é assim, que a esposa de Ló olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal, mais ou menos naquela região, e até hoje aquela região toda é muito estéril, porque tem uma quantidade enorme de sal. A água do Mar Morto praticamente não contém vida nenhuma, por causa da quantidade de sal que existe ali, e o sal normalmente naquela região era extraído da região do Mar Morto.
Só que tem um problema. O sal, que normalmente não perde a sua característica, a molécula do sal, lá, o cloreto de sódio, é uma molécula muito estável, quimicamente falando. É difícil alterar a molécula do sal. Só que naquele lugar existe muita contaminação do sal conforme ele é extraído, porque além do sal existe muito gesso. O nome da matéria, do mineral que ali está, é gipsita, que é o material base de fabricar o gesso. E o sal contém muita mistura em vários lugares, em diversos lotes que são extraídos, né? Contém muita contaminação com gesso. Aí eu pergunto, será que dá para esfregar sal com gesso numa criança? Será que dá para colocar sal com gesso num prato de comida? Ou oferecer sal com gesso no incenso ou nas ofertas pacíficas no santuário? Será que eu posso me comparar com um sal contaminado? O sal não pode ser usado quando está contaminado com gesso. Não pode ser usado para comida, não pode ser usado para conservar nada, não pode ser usado como selante de acordos, não pode ser usado como oferta no santuário, porque ele não simboliza mais a pureza de Deus. Ele está misturado. De nada mais serve, senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. O que é isso? Quando era retirado o sal, lá das encostas do Mar Morto, e encontrava-se impureza e descobria-se que não se podia usar o sal para a maioria dos itens, para a maioria dos usos que seria dado para ele, o que é que se fazia? Jogava no chão. No verão, para saturar a terra de caminhos com sal e evitar que crescesse vegetação e facilitasse para passar, para que as pessoas pudessem pisar por ali em segurança. No inverno, aquela área, Israel, Jerusalém, neva. É até difícil de imaginar, mas aquela região ali toda, o inverno é muito rigoroso e neva. Os rabinos, especialmente, jogavam sal, esse sal contaminado, nas escadas, nas rampas do templo, no meio das ruas onde passava muita gente. Para quê? Para derreter a neve, derreter o gelo e as pessoas poderem passar em segurança, não escorregarem e não cair. Então, literalmente, o sal que não presta é jogado no chão para as pessoas pisarem por cima. Que tipo de sal nós somos? O sal que simboliza a pureza e a eternidade de Deus no mundo? Ou um sal que só serve para ser pisado pelas pessoas e impedir que elas caiam? Para nós fazermos diferença no mundo, para nós sermos sal de verdade no mundo, nós precisamos estar misturados com o nosso ambiente. Sal dentro do saquinho, no mercado, nunca vai alterar nada na vida de ninguém. Só que, ao mesmo tempo, esse sal não pode estar contaminado para que ele possa ser usado. Então, também aqui é uma vida de equilíbrio e pureza. O Senhor precisa nos manter puros e nós precisamos nos manter puros para que possamos fazer influência e diferença na vida das pessoas. Porque se eu tentar fazer com que as piadas imorais no meu trabalho diminuam, mas eu mesmo tenho uma boca suja e um pensamento profano e as pessoas me veem como alguém que não faz diferença, mas ele está me pedindo para fechar a minha boca com relação à piada? Ou com relação à desonestidade, ou a dar golpe, ou qualquer coisa que seja? Quem é ele para falar uma coisa dessa de mim? Entenderam a contaminação do sal? Nós somos assim. Nós precisamos estar puros para fazermos diferença no mundo. E a luz? E afinal de contas, a luz é um símbolo até mais incisivo. Porque quando falamos luz, a primeira coisa que nós pensamos e a primeira coisa que os discípulos pensaram é: haja luz. A luz identifica-nos imediatamente e diretamente com Deus. Ele é a fonte de toda a luz. Ele é a origem e ele em si é luz. Nele não há treva nenhuma.
E quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, explode na cabeça dos discípulos a noção de que só Deus é luz. E nós, se somos luz, nós estamos como representantes de Deus. Nós recebemos luz de quem para sermos luz? Nós recebemos luz de Deus. Ele é a única fonte verdadeira de luz. Então, quando nós temos aqui vós sois a luz do mundo, nas palavras de Jesus, automaticamente nós estamos atuando no mundo como Deus atua no mundo, trazendo iluminação, dissipando trevas. E não somente isso. Jesus fala que ele mesmo é a luz do mundo. Então, quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, está a nos identificar com ele mesmo, enquanto pessoa, enquanto homem na terra. Ele diz, João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se nós seguimos a Jesus de forma real, verdadeira, genuína, nós recebemos dele a luz que ele é. E passamos a iluminar a outros com a luz que nós recebemos. Vamos entender um pouquinho as aplicações de luz, conforme eram entendidas naquela época. A luz dissipa as trevas. Percebam, irmãos, que trevas naquela época não é o que nós conhecemos como escuro hoje em dia. Lá fora agora está escuro. Mas nós não estamos no escuro quando estamos lá fora. Que há tantas lâmpadas, há tantas luzes, tantas óticas de carro ligadas e letreiros e placares e tanta coisa, que praticamente em cidades realmente grandes nós sequer conseguimos olhar para o céu e ver estrelas, mesmo que não haja nuvem. A claridade que nós somos expostos mesmo durante a noite é tão grande que nós não conseguimos entender o que é a escuridão mesmo. Só que não era assim nos tempos de Jesus. Caiu o sol, automaticamente vinha o medo. Por quê? Porque as cidades eram distantes umas das outras. Quando caía o sol, as portas da cidade se fechavam, porque daqui, a próxima cidade vai ser, sei lá, daqui a quantos quilômetros. No meio do caminho é escuridão pura. Se eu não tiver uma tocha comigo, a primeira coisa que vai acontecer é eu ser atacado, ou por um animal ou por um bandido. A luz naquela época era absolutamente essencial, era valiosíssima. De tal forma que as cidades eram colocadas no alto dos montes. Para quê? Para que elas pudessem ver de longe quem viesse se aproximando. Para que as pessoas pudessem olhar e ver de longe o alvo a que elas estavam se dirigindo, tanto de dia quanto de noite. Para que elas pudessem ficar protegidas, que afinal de contas, atacar alguém que está mais alto do que você é muito pior do que atacar alguém que está embaixo. Então, se eles têm o ponto de vantagem, estão num ponto de visibilidade melhor e num ponto de atacar, de se defender melhor, as possibilidades de sobreviver a um ataque eram muito grandes. Então, a cidade que é colocada no alto de um monte, como Jesus falou aqui, era essencial para a sobrevivência da própria cidade e era essencial para a sobrevivência de quem estava em volta. Porque quem dependia da cidade tinha que se orientar, tinha que chegar até ela. De novo, as luzes, as lâmpadas, os candeeiros eram muito pequenos, eram muito simples. As casas eram fechadas, as janelas eram pequenas e normalmente só tinha uma lâmpada para uma casa inteira, que era colocada onde? Numa prateleirazinha, num ressalto de pedra, no alto da parede, no melhor lugar da casa para que pudesse iluminar a casa inteira. E que uma casa pequena com pouca janela para que a luz não, para que o vento não soprasse a luz, para que aquilo fosse protegido e pudesse durar a noite toda. Só que ela não podia ser colocada debaixo de um alqueire, que normalmente se fala ou uma cesta, ou uma vasilha, dependendo da versão bíblica. Por quê? Porque a luz era preciosa demais para ser desperdiçada. Se nós só tínhamos um candeeiro em casa, seria uma falta de inteligência completa colocar num lugar baixo. A função da luz era ser colocada o mais alto possível para que pudesse cumprir o seu papel de luz.
A luz é um guia e nos avisa do perigo. Afinal de contas, o próprio salmista, o próprio rei Davi falou: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Eu acabei de dizer dos perigos que uma pessoa podia se submeter quando estivesse fora de uma cidade durante a noite. Agora imagine um pastor de ovelhas protegendo um rebanho de 100, 200 cabeças de ovelha, às vezes até mais, num lugar absolutamente escuro, um campo aberto, em que o próprio Jesus fala que ele era a porta que dá acesso às ovelhas porque tinha um cercado e o único ponto de entrada, a porta, era onde o pastor dormia atravessado. Ninguém podia ter acesso às ovelhas, a não ser que passasse por cima do corpo do pastor. Essa era a figura que Jesus diz quando fala que ele era a porta que dá a entrada para as ovelhas. Só que isso, no frio, no escuro, exposto a todo tipo de feras e a todo tipo de ladrão. A lâmpada, para Davi, era simplesmente sobrevivência. Ele tinha que, às vezes, buscar uma ovelha desgarrada no escuro, porque senão ela ia ser comida por uma fera, por um lobo ou qualquer coisa que o valha. E ele tinha que ir como? Com uma lâmpada iluminando os próprios pés, para não bater em buraco, não bater em pedra, não bater em galho e se livrar de qualquer perigo que pudesse estar na frente dele. Então, luz era vida naquela época. Hoje a gente banaliza por quê? Porque luz está aí, em qualquer canto, em qualquer lugar, de graça ou muito barato. Naquela época, se acabasse o azeite que tinha na lâmpada de Davi, ou de um pastor de ovelhas, muito provavelmente ele ia morrer. Ele não ia ter como se proteger sequer de qualquer perigo, não ia nem saber o que o atacou. Tal era a importância da luz naquela época. E é interessante o seguinte, a luz deve brilhar onde? No mundo. Isso se aplica diretamente a nós agora. Por quê? Jesus não falou, vós sois a luz da sinagoga. Nós não somos a luz da igreja. Nós somos a luz do mundo. Aqui, nós recebemos luz suficiente pela palavra de Deus. Lá fora, as pessoas estão em trevas. Nós temos que brilhar, não é aqui dentro. Tudo bem, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Só que depois nós temos que ir lá para fora, para brilhar lá fora. Até para trazer outras pessoas para a comunhão de Cristo. Porque senão nós estamos sendo como lâmpadas, brilhando maravilhosamente, debaixo de um cesto protegidinho, para o vento não bater e soprar. Esse aqui é o nosso cesto, é o nosso alqueire. Se nós ficamos aqui o tempo todo, nós não estamos brilhando no mundo, onde Jesus falou que nós tínhamos que brilhar. Então nós viemos aqui, nós nos abastecemos de palavra, nós nos abastecemos de comunhão com os nossos irmãos, recebemos pão do céu, para depois ir lá para fora, para o nosso campo missionário. E Jesus diz o seguinte, para que, e eu vou voltar agora para Mateus, assim, verso 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Para que é que eu vou brilhar? Para mim mesmo? Não. Vou brilhar para que os homens vejam as boas obras que me são dadas por Deus e glorifiquem a Deus. E aqui nós temos já até um perigo de entendermos mal. Por quê? Porque no capítulo 6, verso 1 de Mateus, Jesus fala, guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens. Ué, mas aqui em 5,16 ele fala, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Como é que é isso? A questão é, para que é que as pessoas vão ver as boas obras? Em 5,16 ele diz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em 6,1 ele diz, guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Ou seja, quando eu pratico boas obras para ser visto, isso não tem validade diante de Deus.
Quando eu pratico as boas obras diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, aí nós estamos sendo luz. Percebem a diferença? Isso é ser luz de verdade. A luz não ilumina para si mesmo. Quando eu olho para uma lanterna diretamente, eu não consigo ver a lanterna, eu só vejo a luz. A lanterna não pode brilhar para mostrar a lanterna. O candeeiro não pode brilhar para mostrar o candeeiro. A luz, ela tem que mostrar o Deus da luz para as pessoas. Se nós somos identificados com o Cristo que é luz, com Deus que é a fonte da luz, nós não podemos atrair atenção para nós mesmos. Nós temos que atrair atenção para aquele que nos dá a luz. Esse é o tipo de luz que Cristo quer que nós sejamos. Irmãos, eu vou terminar essa mensagem com duas aplicações. A primeira delas é: até que ponto eu me protejo do mundo? As perguntas incômodas, né? Outro dia veio alguém e falou: não, eu tenho que levar essas perguntas para casa. Até que ponto eu me protejo do mundo? Porque uma coisa é eu evitar a contaminação, como o sal precisa ser puro. A outra coisa é eu me isolar do mundo e não cumprir aquilo que Cristo me chama para cumprir. Um sal que não salga é um sal tolo, é um sal sem sabedoria, é um sal inútil. O sal vai continuar sendo sal por 100 anos se ele estiver dentro daquela sacolinha. Mas adiantou ser sal? Não. Não entrou em contato com nada, não conservou nada, não salgou nada, não simbolizou nada. Não, essencialmente não é sal. Funcionalmente não é sal. Então, quando eu me protejo demais, eu deixo de ser sal. Eu perco a minha salinidade, eu perco a minha razão de ser. E Jesus vai olhar para mim e falar: de nada mais presta. Então, irmãos, que nesse sentido o Senhor nos dê vontade de estarmos em contato com um mundo que precisa ser conservado, precisa ser preservado de se estragar, como nós estamos vendo o mundo se estragar hoje. E a segunda pergunta que eu faço, na verdade não é uma pergunta, é uma frase do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Se você é uma lâmpada, não tem o direito de estar debaixo do alqueire ou da cama. Seu lugar é no velador, onde sua luz possa ser vista. Jesus, podem perceber aqui, irmãos, que ele faz duas comparações e para cada uma das comparações ele oferta uma possibilidade de problema, ele alerta para uma possibilidade de problema. O sal pode ser contaminado e a luz pode ser oculta. Eu posso ter a luz de Cristo em mim e ficar com medo, ficar tímido. Mas e o que é que vão falar de mim? Ah, o meu chefe vai me perseguir, eu vou ser demitido, vão rir da minha cara, vão me criticar, vão falar mal de mim pelas costas. Meus parabéns, vão mesmo. Jesus já falou isso. Eu não preciso me preocupar com a possibilidade de que eu vá ser ridicularizado, porque eu vou ser ridicularizado. Parabéns, percebeu tudo certinho. Mas isso não pode ser um empecilho para que eu deixe de brilhar lá fora. Até porque a luz em si, a lâmpada, a lanterna, não é dela que depende quem vê. Vamos fazer uma comparação aqui muito simples. O girassol e a barata. Quando a luz brilha diante de um girassol, o girassol faz o quê? Se vira na direção do sol, da fonte de luz. Quando a luz brilha num quarto escuro que está cheio de barata, o que a barata faz? Se esconde. Para qualquer uma das duas coisas, a culpa é da luz? Não. A barata continua sendo barata, no escuro ou na luz. Eu preciso me preocupar com quem vai... Cuidado, irmãos, temperado com sal, né? Eu preciso me preocupar com quem vai ouvir
ou com quem vai ver a luz, esse papel não é meu. O papel da luz é brilhar. O papel do sal é temperar, é conservar, é salgar. O que ele vai temperar, aí é com Deus. Percebem? Se uma pessoa rejeitar uma palavra, uma mensagem, é ela com Deus. Eu sou só o mensageiro. Mas eu preciso ser o mensageiro, porque senão ela não vai ter sequer o que rejeitar ou aceitar. Então que o Senhor nos abençoe e não nos permita esconder debaixo do alqueire a nossa luz e não nos permita nos contaminarmos a tal ponto de perdermos a nossa salinidade. Nós possamos continuar fazendo a diferença, fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Amém? Vamos orar. Pai, que possamos sair daqui hoje, Senhor, conscientes de que Cristo nos remiu. Cristo perdoou os nossos pecados, lavou as nossas faltas, nos habilitou a nos aproximarmos de Ti, mas não somente isso, nos enviou para um mundo que está decadente, está em trevas, está necessitado de Ti. Nos ajuda, Senhor, a encarar a urgência e a seriedade disso. Porque isso é a nossa identidade, aquilo que o Senhor colocou em nós. Dá-nos, Senhor, coragem, mesmo diante da calúnia, da infâmia, da perseguição, que o próprio Cristo nos anunciou, mas que isso não nos impeça de sermos sal, de sermos luz, de brilharmos num mundo que está em trevas hoje. Nos abençoa, Senhor, com a Tua luz, que nós possamos ser espelhos da Tua luz para esse mundo. Nos abastece, Senhor, com a Tua alegria, com o Teu chamado, nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor mesmo nos chama a fazer. É o que eu te peço, Pai, não por nós mesmos. Pobres somos, pecadores somos,